A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Gente, estava um pouco sumida, né? Tava em propósito, não podendo usar o telefone. Sem contar que o meu telefone ele tá todo quebrado. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tá todo quebrado. Eu tô usando da minha sogra, que ela arrumou pra gente ficar usando. Mas enfim, então quando eu tô em propósito, eu quase não mexo no telefone. Eu deixo o telefone de lado. Esses dias eu tenho mais buscado ler mais um pouco a palavra, mas sempre em oração, né? Apresentando em oração, fizemos o propósito para a glória de Deus, uma benção. Gente, quero deixar uma meditação para o meu e o teu coração, amém? Que se encontra lá em Salmos 77, no versículo 6. Qualidade é melhor do que quantidade. De noite indago ao meu íntimo e ao meu espírito percruta, e no meu coração medito, e em meu espírito pondero diligentemente. Deus está mais interessado na qualidade daquilo que você aprende do que na quantidade de ensino ao qual você se expõe. Ele prefere que você leia um versículo e receba a revelação disso do que 2 livros inteiros da Bíblia e não seja capaz de compreender o que acabou de ler. Antes, atente para as mensagens que o Senhor está especificamente lhe dando. Quando ouvir um ensino pela TV, pela rádio, pelo áudio de sermão, por uma reunião da igreja ou por meio de um estudo bíblico semanal, peça a Deus que lhe mostre como aplicar o que você ouve em sua própria vida. Medite na palavra todo dia e busque forma de usar o que aprendeu. Então você saberá que está desfrutando um verdadeiro tempo de qualidade com Deus. Glória a Deus. Uma palavra muito edificante, né? Glória a Deus. E gente, eu estou ainda orando ao Senhor, né? Para que o Senhor venha me dar a direção do que fazer. Eu acho que foi a semana passada. Eu passei por algo que eu não consigo ainda explicar o que foi aquilo, que eu não posso explicar para você se eu tive um arrebatamento de espírito, eu não consigo explicar, né? A única coisa que eu digo para você é que até hoje, quando eu lembro, eu fico muito assustada, né? Uma situação a qual eu não sei, eu comecei, estava no propósito, né? A gente foi ao monte, né? No dia que eu anunciei para vocês que iria. E inclusive segunda-feira que vem, acredito que vai ser dia 22, né? Se Deus quiser, eu vou estar lá no monte de novo, para a glória de Deus. Eu tô melhor do meu dedo, né? Graças a Deus, sou bem melhor, tô conseguindo andar um pouco já. E então, segunda-feira, dia 22, eu vou estar indo. Em nome de Jesus, eu creio que eu vou passar a semana indo pro monte. Vou estar apresentando, né? Eu não vou me importar com essa situação de pessoas ficarem criticando, julgando. É tanto que eu não vou mais anunciar para ninguém questão de vou pro monte, se você sentir de ajudar, não, eu não vou mais. Eu não vou mais fazer isso porque é muito decepcionante, né? Teve inclusive pessoas que falaram: gente, não é questão do dinheiro. Eu falei antecipado, quem sentisse no coração de ajudar seria para o transporte, né? Seria para estar indo e voltando pro monte. E muitas pessoas, né, disseram: me coloca no propósito que quando eu receber eu faço a transferência, quando amanhã eu mando, que não sei, muitas pessoas, né? Então, no caso, eu não vou mais confiar nisso. Eu vou fazer os propósitos confiando, nem que eu tenha que ir de ônibus, mas eu não vou mais confiar nessa situação. Eu estava até ontem meditando em relação a isso. Estamos vivendo numa era a qual a palavra não vale mais nada. As pessoas agora mentem descaradamente, sabe? Eu estava inclusive olhando uma situação na rede social que eu conheço a pessoa e a pessoa colocando lá na rede social uma vida completamente mentirosa, não fazia nem sentido. Eu disse: meu Deus, que situação. Nós estamos vivendo onde a palavra não vale mais nada, onde você
não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Enfim, não dá mais nem para você saber, né? Mas, só voltando, o que eu passei a semana passada, eu acredito, não tenho certeza, mas acredito que foi quarta-feira da semana passada, era por volta de umas 9 horas da noite, e meu esposo estava com a televisão ligada, ele estava jogando videogame, e eu dobrei o joelho e fui orar. Orei, continuei orando. E quando eu terminei a oração, eu não durmo cedo, gente, porque sempre meia-noite eu tô orando. Então eu não durmo cedo e eu não estava com sono. E ali o que aconteceu? Que eu, depois que eu terminei de orar, né, passou o tempo da oração, eu encerrei a oração e eu deitei. Quando eu deitei na cama, foi questão de acho que 1 minuto que eu deitei, eu tava vendo a televisão ligada, meu esposo não tava mais jogando, ele tava assistindo alguma coisa, acho que não sei se era um documentário, alguma coisa que ele tava assistindo muito baixo, e tava também mexendo no celular dele. E ali, tipo assim, eu consigo explicar isso pra vocês, gente, porque eu não consigo explicar como, mas enfim, o que eu tô é bem complexo, uma situação a qual eu nem consigo explicar. E ali eu lembro como se o meu corpo ficasse e o meu espírito meio que saísse. Aí daí eu não lembro. Até então eu lembro que eu tava vendo tudo isso e depois eu não lembro o que estava acontecendo dentro da minha casa, né? Eu fui levada como se fosse para uma caverna, um lugar bastante triste, um lugar bem tipo como se fosse bem nublado. Eu não via saída, gente. Eu via muitas coisas, um lugar, sabe, uma tristeza, uma tristeza, uma tristeza. Eu não consigo descrever para vocês o grau de tristeza. E o tempo todo eu ficava dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. O sangue de Jesus tem poder. E o tempo todo terminar eu explico para vocês que eu dizia isso o tempo inteiro, que quando eu estava, eu lembro que eu falava mentalmente, né? Mentalmente eu ficava dizendo isso o tempo inteiro. E nesse lugar que eu fui, era tanta tristeza, tanta tristeza, tanta tristeza, tanta tristeza que eu não consigo descrever para vocês, gente, diante do Senhor. Eu não consigo descrever para vocês. E eu vi as pessoas sentadas e umas coisas atormentando aquelas pessoas. Atormentando, atormentando, atormentando aquelas pessoas. E eu via muita gente, tipo assim, no celular, de cabeça baixa, parecia um zumbi. Era uma coisa muito estranha. E eu não abria a boca para falar e nem ouvia ninguém falando, né? Eu não ouvia ninguém abrindo a boca para falar. Mas eu conseguia saber, eu conseguia ouvir, eu conseguia tudo. E parecia que na minha mente eu escutava tudo que eles falavam e eles provavelmente escutavam, porque eu via que não tinha. A gente não abria a boca para falar. E o tempo todo eu só ouvia alguém dizendo que não tinha permissão para tocar em mim. Eu ouvia isso nítido e claro. Parecia que era só para me ver as coisas que eu estava vendo. E pessoas que eu não posso dizer a você aonde que era aquele lugar. Se era céu, se era inferno. Eu não consigo descrever para vocês que lugar era aquele. Eu não tenho noção do que era, né? Eu só sabia que era uma tristeza tão grande, que, enfim, as coisas que eu vi lá, as coisas que foi me permitido ver, né? Eu conseguia ver pela tela do celular que tinha um negócio,
eu não posso dizer para vocês o que era, que eu só vi uma sombra escura, uma sombra e era cheio de sombra o tempo todo. Eu não via imagem, não via nada, eu só via escuridão. E ali eu conseguia ver como se fosse pela tela de um tablet, de um celular, eu não sei. Só sei que eu conseguia ver tudo, 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 tudo. Então, eu vou orar ao Senhor, se o Senhor ministrar o meu coração, que é para mim dizer o que eu vi, eu vou fazer um vídeo dizendo para vocês as coisas que eu vi. O que eu consigo dizer para vocês que, no meu entendimento, um pouco que eu entendo, é como se eu tivesse um lugar de trevas, né? No caso, como se eu tivesse ido até esse lugar para mim ver a que ponto as coisas estão. Gente, quando é tipo assim, eu vou resumir para vocês. Quando eu voltei, que eu consegui voltar o tempo todo, eu ficava dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor, a minha família não vem para esse lugar, as pessoas que eu conheço, eu vou lutar por ela para que elas não venham para esse lugar. Eu ficava o tempo todo dizendo, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Gente, foi horrível. Eu não consigo dizer para vocês porque só em lembrar é assustador, muito, muito. Não consigo dizer para vocês o quanto eu passei a semana, tipo, desolada. Quando eu voltei, eu consegui voltar pro meu corpo, eu tava me tremendo bastante, eu tava bem ruim e eu falei pro meu esposo. Meu esposo disse que eu dizia alguma coisa, ele só sabia que eu não estava dormindo, mas tinha alguma coisa errada. O tempo todo eu ficava dizendo, né? Eu não perguntei ele o que eu falava. Eu lembro que aonde eu estava, a minha mente dizia isso, né? Que a minha família não iria para aquele lugar e nem as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu gosto, elas não vão para aquele lugar. É horrível, um lugar muito, muito, muito ruim. Então eu passei a semana toda bem ruim, eu não quis falar com ninguém, até agora, para ser franco com vocês, eu não tô conseguindo ainda assimilar tudo, né, o que aconteceu. Então, o que eu quero dizer para vocês, eu entendi como um alerta. Gente, não, sabe, não vamos perder tempo com picuinhas, com coisas pequenas, coisas banais, mas vamos entregar a nossa vida ao Senhor, pedir a Deus que nos ajude para que o propósito de Deus seja cumprido na nossa vida. Gente, ore pelos seus, ore pela sua família, ore. Não importa, gente, não deixe que entre dentro do seu coração raiz de amargura, não queira o mal do próximo, gente, em nome de Jesus, aquele lugar é um lugar horrível, pelo que eu entendi, sabe, é um lugar de tristeza, de tormento, um lugar que eu não consigo dizer para vocês até hoje. Isso aconteceu a semana passada, gente, eu tô tendo dificuldade para comer. Eu fico assustada o tempo todo com aquilo que eu vi. Foi muito, muito, muito ruim, sabe? Aquela tristeza tão grande que eu não consigo dizer para vocês, sabe? Eu não ia tocar nesse assunto. Enfim, só quem eu acredito que quem já passou por isso sabe o quanto isso é ruim, gente. O quanto isso é ruim, sabe? Você se sente impotente. Não consigo explicar para vocês o que eu peço a vocês, gente. Se volte verdadeiramente para o Senhor, entrega o teu coração a Deus, começa a clamar a Deus, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, tenha misericórdia da minha família, Senhor, me conduz no caminho, se eu estou fora do teu propósito, me coloca de volta, me ajuda. Gente, não é brincadeira, eu digo para vocês, eu nunca pedi dons ao Senhor, nunca pedi para sentir isso, é horrível. E eu não quero, gente, que ninguém passe, tipo assim, fique lá nem um instante, que eu tenho certeza que eu não fiquei lá nem uma hora, sabe? Eu
passei assim, eu não dormi, eu só chorava, 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 chorava. Eu tentava falar com meu esposo, não conseguia, eu só chorava, chorava, chorava mesmo. Não consegui dormir, ali eu levantei, fui orar, clamar a Deus, pedir ao Senhor que me ajudasse. Me desculpe, gente, eu não vou conseguir gravar para vocês, porque só de lembrar é muito ruim mesmo. Eu acredito que de alguma forma o Senhor me deu tipo um despertar. E eu não quero, gente, que ninguém vá para aquele lugar, ninguém mesmo. Sabe, eu não tenho inimizade com ninguém, mas eu não desejo isso para ninguém. Foi horrível, sabe? Foi horrível. Eu não estava dormindo, não foi um sonho. E até hoje, isso tem me deixado. Todos os dias eu tenho pensado nisso, eu tenho orado, eu tenho me desapegado mais e tenho me apegado mais ao Senhor para que Deus me dê graça, para que o Senhor, de alguma forma, se isso servir de alerta para alguém, amém, que o Senhor nos dê graça em nome de Jesus Cristo de Nazaré, gente, mas não deixe, não fique dizendo palavreado dentro da sua casa, não fique se maldizendo, não reclame por nada, mas comece a agradecer a Deus pelas coisas, comece a agradecer a Deus pela sua vida, comece a pedir ao Senhor que te direcione, perdoe se você tiver que perdoar alguém, em nome de Jesus, perdoe. Isso que eu quero dizer para vocês, perdoe, gente, em nome de Jesus, amém? Me perdoe o vídeo longo, gente. Eu não ia falar sobre isso. Eu sabia que eu não estava preparada para falar disso, sabe? Tá muito recente. Isso foi a semana passada. E todos os dias, praticamente, eu me pego chorando porque eu lembro do que eu vi, do que eu ouvi. E de alguma forma isso me abalou muito. É por isso que eu tô mais um pouco sumida, tá? Tem gente que tá perguntando, né? Muita gente perguntando o que tá acontecendo. E o que eu digo para vocês é que eu ainda tô me recuperando do que aconteceu. Ontem mesmo não consegui dormir, mas eu creio que Deus ele tá no controle de tudo, gente. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tá? Eu vou pro monte, eu vou estar apresentando. Continue orando, gente. Em nome de Jesus, não desanime da sua família. Pare também. Sabe, eu vou fazer um vídeo para vocês dizendo as coisas que eu ouvi lá, sabe? Aquelas sombras. Se alegrava quando as pessoas começam a murmurar, quando elas começam a reclamar, quando elas começam a dizer que Deus não vai cumprir. Então, não digam isso, gente. Não abra a boca para vocês dizer isso. Pelo contrário, em tudo dai graça. Amém? Em tudo dai graça. A palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, gente. Então não reclame, não murmure, não questione. Só vamos deixar Deus no controle de tudo. Amém? Fiquem todos com Deus. Me perdoe o vídeo, gente. Realmente não estou preparada ainda para falar sobre isso. Ainda não assimilei tudo, né? Ainda causa um pouco ainda dói muito em questão de lembrar daquela, sabe? Não consigo nem descrever para vocês. O grau de tristeza, eu acho que terrena, não consigo, não tem dimensão, gente, tá? Então fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se Deus quiser, segunda-feira eu vou estar no monte, tá? Não vou, eu falei que nem ia avisar ninguém que ia pro monte, né? Mas eu vou estar indo para lá em nome de Jesus Cristo de Nazaré e vou estar apresentando suas vidas em oração para que o Senhor nos ajude a nos voltar verdadeiramente para o Senhor. Amém? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe suas vidas, lhe dê um final de semana repleto de paz, de bênção, a certeza de que Deus ele está no controle, ele não perdeu o controle da sua vida, o Senhor nunca perdeu batalha, basta você confiar, não deixe que o inimigo trabalhe na sua mente para ficar colocando palavras contrárias, palavras negativas, palavras de desânimo, não permita, gente, mas peça ao Senhor que Deus ajude, leia a Bíblia, que vai ser lá que você vai ter a sua fé edificada. Amém?
Então não desista, não desanime, continue orando pela sua família, continue apresentando ela em oração, que eu tenho certeza que Deus fará o mover. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.